Pois é, um caso que continua dando dor de cabeça, gente, que mostra exatamente o contrário do que a gente acabou de ver. Eu acho que você consegue lembrar, nós mostramos aqui no Patrulha 2 casos de uma série de clientes que pararam o carro no restaurante Madeiro. No restaurante Madeiro, nesse estacionamento Castelo aqui, Branco. na Castelo Branco. E tiveram seus veículos arrombados, tiveram os carros... Na verdade, não foi bem um arrombamento. É a história do controle remoto. Naquele caso, e aí para você Isso. que está nos assistindo, cuidado quando você acionar o seu controle remoto para fechar o seu carro. Verifique, puxe a maçaneta, veja se a porta está realmente fechada, porque existe equipamento para bloquear o sinal do seu controle remoto. E aí você pensa que fechou o carro e o carro está aberto. E tem muita gente que faz isso no automático, se afasta do carro, o cartão-chave, em vez de ser a chave, é o cartão-chave, se afasta, acha que travou e isso não aconteceu. Então o veículo foi violado através desse golpe e não tiveram nenhuma resposta do restaurante. Pois é. Então são vários consumidores que frequentam o restaurante Madeiro, que é um restaurante que eles chamam de o restaurante mais bonito que eles têm. Que é no Ecopark, é uma estrutura mais ecológica, uma pegada mais ecológica. E que mostra até requinte, exatamente. O que faz com que a gente se sinta seguro em entrar lá. A gente tem um remember dessa história, não temos? Temos. Vamos ver? Solta aí. O Iveson de Carvalho dos Santos e o Jaime César Chacon Ferreira são amigos. Chegando de viagem, o Jaime pediu para o Iveson buscar ele no aeroporto. Na volta para casa, eles resolveram parar na estrada para fazer uma refeição. O restaurante escolhido foi o Madeiro, da rodovia Castelo Branco, em São Paulo. Até aí tudo certo. Mas, ao chegarem em casa, eles descobriram que os notebooks que estavam dentro das mochilas foram furtados no estacionamento do restaurante. Eles entraram em contato com o pessoal do Madeiro, restaurante responsável pelo estacionamento. Foram informados de que o restaurante não tem responsabilidade sobre o que acontece no estacionamento. Indignados, eles entraram em contato com a Patrulha do Consumidor e o Celso Russomano foi até o local com eles. Diz que já tem outros casos aqui, que não é só de vocês. Com o mesmo formato. E eles negaram de que forma aqui? Negaram que vocês vissem as câmeras aqui do local, etc. Sim, falaram que só havia a justiça. Dá licença, aonde é aqui? Direito. Tudo bem? Ah, pode. O gerente. Quem é o gerente? Ah, é? Mas sou grande? Técio? Isso. Eles deixaram o carro aqui no estacionamento. Conta pra eles o que aconteceu. Na última quinta-feira, dia 22, eu fui buscar um meu amigo do aeroporto, né? Tava vindo do Natal pra cá. E paramos o veículo aqui bem próximo, era 3h15 da tarde aproximadamente, quando eu deixei o veículo aqui para fazer uma refeição com ele. E aí eu moro em Sorocaba, né? É destino para passagem. E quando eu cheguei em casa eu notei que a minha mochila estava sem o meu notebook. E aí ele foi verificado, ele também estava sem o notebook, né? Entramos em contato de pronto com o Madeiro, porque isso foi a única parada que nós fizemos, então não tinha possibilidade de ter sido subtraído de um outro local. E eu fui informado pelo atendente que outros casos já tinham acontecido aqui, né? Me levantou a indignação ainda maior de não ter tido nenhuma providência. Vocês têm imagens do que acontece aqui? Na verdade, as imagens é com o nosso time de relacionamento, nosso time de segurança. Sim, mas negaram para eles, porque veja, se vocês não se responsabilizam pelo que acontece no estacionamento que é de vocês e assumam a Celso Russomano. É o seguinte, o restaurante em si, todos os restaurantes de Madeira, eles não têm acesso às câmeras de segurança. Nós temos um time exclusivo para isso. Sim. Mas eles pediram, vocês pediram? Eu posso disponibilizar para o senhor o número do nosso time, que é responsável por isso, para vocês tentarem... mas não é só isso, é a responsabilidade. Uhum. Eles negaram para vocês o pagamento do furto? 2 oportunidades. Primeiro, pelo WhatsApp, falaram que ia verificar as câmeras, né, para poder ver se aconteceu de fato o furto. E 24 horas depois eles me ligaram, falando que tinham as imagens, que de fato tinha sido feito o furto aqui no estabelecimento de vocês, mas que eles não se responsabilizariam porque não houve violência e o carro não foi arrombado, né? E aí eu mencionei que não conheço a lei a fundo, mas eu tenho esse entendimento que a empresa deve se responsabilizar. Então, a legislação é clara, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro.
Eu vou pegar e vou mostrar para você. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Qual é o defeito? O defeito é a segurança do estacionamento, né? Agora tem um detalhe. Veja, existe um equipamento, é importante que você que está nos acompanhando saiba disso. Foi. Sim, eu estou escutando. Tá, então tô aqui. Existe um equipamento, meu amigo, dá para mim conversar contigo? Claro, por favor. Tá. Existe um equipamento, mas deixa eu conversar contigo. Tá bom. Existe um equipamento, não adianta você ficar aí. Né? Então existe um equipamento que é usado pelos bandidos que furtam o veículo. Esse equipamento é acionado e os carros que estão em volta, quando você aciona a chave, ele não fecha. Ele não fecha, você tem que puxar a maçaneta, né? O Jailson, que é chaveiro há mais de 30 anos, estava me dizendo por telefone agora, que você tem que puxar a maçaneta toda vez que você fechar o carro. Porque eles acionam esse equipamento, eles impedem que o controle remoto, tanto de carro quanto de moto, seja acionado. E aí você pensa que trancou o carro e o carro ficou aberto. Agora, se está acontecendo outros casos aqui, por que vocês não tomaram providências? Eu desconheço, senhor, mas eu posso... É isso que eu falei para o senhor. Nós temos aqui, ó, vários reclamações. Eu posso entregar para o senhor? Pois não. O número do nosso pessoal da Vamos ligar agora, pode ligar. Deixa eu mostrar aqui. Segura aqui. A súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 130. O que é uma súmula, gente? Para vocês entenderem. Uma súmula é uma quantidade de sentenças que já foram dadas em relação àquele tipo de problema, e aí o Superior Tribunal de Justiça ou outro Tribunal Superior decide para que sejam noteados os juízes em todo o Brasil. Então, essa súmula 130 diz o seguinte: a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento. E aí, várias decisões existem aqui, em vários estabelecimentos comerciais, como nós listamos aqui. E diz o seguinte, ó: comprovada a existência de depósito aqui é o estacionamento, ainda que não exigido por escrito, o depositário, que é o dono do estacionamento, ou seja, aqui no caso Madeiro, é responsável por eventuais danos à coisa. Depositado o bem móvel, veículo, ainda que gratuito, o estacionamento, se este se danifica ou é furtado, responde o depositário pelos prejuízos causados ao depositante. Quem é o depositante? O consumidor. E aí existem várias decisões, e eu vou ler algumas delas para vocês. Olha, responsabilidade civil, estacionamento, supermercado, furto, ante o interesse da empresa em dispor de estacionamento para angariar clientela, é de presumir-se seu dever de guarda dos veículos ali estacionados, sendo indenizável o prejuízo decorrente de furto. Não só do veículo, mas qualquer coisa que você deixar dentro do veículo. Ou então, como eu disse anteriormente, eles deviam colocar placas dizendo, olha, existe um risco. E esse risco, você tem conhecimento, você vai se precaver. Olha só, consoante a orientação jurisprudencial que veio a prevalecer nesta corte é o Superior Tribunal de Justiça, deve o estabelecimento comercial responder pelos prejuízos, que é o caso deles, causados à sua clientela no interior da área própria destinada ao estacionamento de veículos. Então, conseguiu falar? Conseguiu falar com eles? Consegui. Então, eles pediram para eu informar o número da nossa assessoria de imprensa. Infelizmente, eu não consigo. Vou ligar para a assessoria. Michele? Isso. É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem, Michele? Tudo bem, e você? Tudo bem. Nós estamos aqui no Madeiro, aqui da Castelo Branco, e eu tô com dois consumidores aqui que tiveram o notebook furtado dentro do estacionamento.
e não é a primeira vez, nós temos relatos aqui nas minhas mãos de mais outros casos, temos aqui 6 casos do mesmo tipo de procedimento, e o Madeiro em nenhum momento colocou uma placa do lado de fora no estacionamento, dizendo para as pessoas não deixarem nenhum tipo de equipamento eletrônico dentro dos carros, porque estão sendo furtados. Como se não bastasse, esse modus operandi desses bandidos, desses criminosos, é de usar um equipamento que impede que o proprietário do veículo, por acionamento em controle remoto, feche o veículo. Então eles entram no veículo, furtam os notebooks e o Madeiro não se responsabiliza. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, é muito claro, diz que o prestador de serviço, e o Madeiro é um prestador de serviço à medida que dá estacionamento, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. E qual é o defeito? A questão da segurança. Aí o texto continua assim: bem como por informações insuficientes sobre a sua fruição e riscos. Qual a fruição e o risco? De não ter informação suficientemente adequada no estacionamento para que as pessoas não deixem nenhum produto dentro do veículo. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, pela súmula 130, que existe responsabilidade daquele que dá estacionamento, mesmo que gratuito. Nós queremos saber de vocês o que vocês vão fazer, porque os dois perderam os notebooks. O teu qual que era? O meu era um Samsung Book 3 360. Tá, quanto vale? R$8.000. Tá. E o seu? Um Dell Inspiron 15, aproximadamente R$2.500 e R$3.500. Bom, são esses os equipamentos que foram furtados. Existem as notas fiscais, eu quero saber qual vai ser a postura do Madeiro. Celso, eles já estão tratando isso nos órgãos oficiais. Eu sei que a gente tem um excelente relacionamento com todos os nossos clientes, a gente preza por isso, preza pela segurança e conforto dentro de todos os nossos restaurantes. E aí a gente também tem uma nota oficial que eu gostaria de enviar para vocês. Não, mas você pode até enviar a nota oficial que você quiser. Quero saber se vocês vão resolver ou não, porque se vocês não vão resolver, eu vou tomar as providências na forma da lei. Não, o Madeiro, como eu falei, o Madeiro está tentando resolver dentro... Não está tentando resolver, não. Não está tentando resolver porque me ligaram. Me ligaram e falaram que não iam fazer a devolução porque não houve arrombamento do veículo. Então vocês já se posicionaram. Eu tentei entrar em contato novamente ontem para saber se a posição tinha mudado e vocês foram concretos na resposta. A resposta continua a mesma do dia 29. Fizeram por escrito? Não, foi por ligação. Por ligação. Tá. Então, a negativa já existe. Por isso que eu estou aqui. Se não tivesse tido negativa, eu não estaria fazendo uma reportagem, Michele. Eu tentei diversas vezes entrar em contato para poder fazer um acordo que não fosse prejudicial para ninguém, né? Eu sei que o Madeiro tem uma imagem a zelar e entendo isso perfeitamente, mas eu acho que vocês devem, além do ressarcimento, reforçar a segurança de vocês, né? Porque, como o Celso falou, muito bem dito, foram diversos furtos, não foi só o meu, né? E isso pode continuar acontecendo se vocês não tomarem providências. Pois é, a começar pela informação de que isso pode acontecer aqui. Ou vocês cercam o estacionamento, ou vocês põem cancela. De toda forma, vocês são responsáveis igualmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça. De uma forma ou de outra, você quer o quê? O prazo de uma semana para a gente voltar a falar? A gente pode ser um prazo, pode ser. Tá bom. Então a gente volta em uma semana. Eu espero que a gente consiga a solução do problema e que vocês tomem outros cuidados aqui para que isso não continue acontecendo. É muito simples. Com as câmeras que vocês têm, com o equipamento que vocês têm, vocês vão verificar quais são os veículos que constantemente param aqui e que ficam parados por longo tempo. E aí vocês vão saber que dentro desse veículo, e se vocês acionarem a polícia, vocês vão encontrar equipamentos que impedem que o controle remoto trave os veículos. Aí o que eles fazem? Eles entram no veículo, de acordo com os funcionários aqui do estabelecimento, disseram que realmente viram o furto. Aconteceram várias vezes. Eu liguei de imediato assim que eu percebi o furto, né?
falei com um funcionário de vocês aqui do Madeiro e ele me informou que já tinham acontecido outros casos num prazo muito curto. Isso foi o que me levantou a suspeita de pesquisar no Google e descobrir que isso acontece com muita frequência. Agora, eles te disseram que viram nas câmeras? Sim, falaram que visualizaram nas câmeras o furto, mas que infelizmente não podiam fazer o ressarcimento porque o carro não foi arrombado. É como se estivesse dizendo que eu facilitei o furto, né? Ao deixar o meu veículo aberto, e eu sei que eu não deixei. Eu sei que eu travei. Na verdade, é esse equipamento que impede que qualquer veículo que esteja na área em que o equipamento funciona, que sejam travados. Vocês estão sabendo disso, vocês têm acompanhado outros casos, está na hora de vocês tomarem providências para evitar que outras pessoas sejam vítimas também, tá bom? Eu vou aguardar uma semana e volto a falar com você, Michele, tá bom? Combinado, Celso. Estou aqui à disposição. Obrigada por ter ligado. Enfim, esse é o meu celular. Continuo aqui à disposição. Tá bom. A gente vai aguardar uma semana, tá bom? Muito obrigado, Perfeito. Viu? Tá bom. Eu que agradeço. Até logo. Será que o Madeiro resolveu o problema? Como ficou o caso do Iveson e do Jaime? É isso que o Celso Russomano vai contar agora no palco do Cidade Alerta. Pois é. Nada de nada, né? Vamos ver? Exato. Olha só a resposta do Grupo Madeiro. O Grupo Madeiro informa que desde o primeiro contato prestou prontamente todo o apoio e esclarecimentos necessários ao cliente. Que esclarecimentos são esses? E que apoio? Que apoio foi esse? Nenhum. Simplesmente nenhum. Nenhum, zero. Mas vamos continuar lendo aqui, ó. Adotando as providências cabíveis diante da situação relatada e segue colaborando com as autoridades competentes para que os fatos sejam devidamente apurados. Espera aí, nada nos foi mostrado. Nem um boletim de ocorrência, nem o pedido de instauração de inquérito policial, nem as imagens do furto ou dos furtos, porque são vários, nada nos foi mostrado. Nem sequer disseram pra gente, olha, tem um inquérito policial apurando isso. E nós vamos atrás, evidentemente, da delegacia, do delegado, para saber o que está acontecendo e qual é a apuração. Eles continuam aqui, ó. O grupo reforça seu compromisso com o bem-estar de todos os seus clientes. Que bem-estar é esse? Bem-estar na comida? Não estou discutindo esse assunto. Não estou discutindo se é boa a comida do Madeiro ou se não é. Eu estou discutindo o seguinte: quem dá estacionamento dá para a comodidade do consumidor. E é sim responsável pelo que acontece dentro do estacionamento. E nós temos mostrado isso aqui constantemente. E aqueles que não aceitam isso, a gente entra com ação na justiça e a justiça determina que pague. Agora, isso é muito feio para o Madeiro, não é? Seria muito feio. Eu queria que o Madeiro repensasse no que está fazendo, porque fica muito feio. Em qualquer parte do Brasil, você que frequenta o Madeiro, tome dois cuidados. Primeiro, pense bem se você vai deixar seu carro no estacionamento deles. Pense bem se vale a pena. Segundo, não ponha nada dentro do carro. Tire tudo dentro do carro. Mesmo assim, você está correndo risco. De chegar lá e não tá o carro. Pois é. Porque que providência, eu te pergunto, Dionísio? Que providência que eles tomaram? Não mostraram nada pra gente. Inclusive, os nossos canais continuam abertos para, se quiser, mandar pelo menos o boletim de ocorrência. Se a assessora de imprensa quiser falar com a gente agora, aqui ao vivo, se o Madeiro quiser mais um direito de resposta, ao vivo aqui, vamos conversar, gente. Vamos conversar, porque isso que eles estão fazendo não se faz. Olha a diferença da postura da Leroy Merlin e do Madeiro. A Leroy Merlin, né? A gente, para quem tá pegando o programa agora, segura, olha o veículo. Esse é o carro do David, na Leroy Merlin. Olha só. Por sinal, a Totality, a blindadora que fez a blindagem desse carro, tem que conversar com a gente.
Está aberto aqui o espaço para que eles expliquem a fragilidade deste carro. Porque o carro blindado não era para estar desse jeito, né? Com alguém que puxa com qualquer mecanismo essa porta. Puxaram com o pé de cabra, que é o que parece nas imagens, não era para estar assim. Essa porta era para estar reforçada para impedir que alguém chegue nos passageiros. Para isso existe o carro blindado. Não deveria ter nenhuma brecha de possibilidade de entrada de qualquer tipo de objeto que tentasse fazer uma alavanca para abrir esse carro. Exatamente. Mas olha a diferença. A Leroy Merlin esteve no local, pediu para que a gente aguardasse, nós ficamos lá por 1 hora e pouco. Eles foram até lá, a direção da Leroy foi até lá e prontamente disse: nós somos responsáveis, nós vamos pagar. Houve um erro, nós não sabemos onde está o erro, nós vamos apurar, mas nós vamos pagar e depois vamos acionar o seguro. Mas vamos pagar. Agora, olha, o Madeiro, o grupo reforça o seu compromisso com o bem-estar de todos os seus clientes e colaboradores, atuando continuamente de acordo com as suas políticas. Qual é a política, Madeiro? A política é de não pagar, a política é largar o seu consumidor, aquele que te dá a condição de viver, que faz com que você possa pagar os seus colaboradores, que faça com que vocês possam ter lucro. É essa a política? E aí, na hora de assumir a sua responsabilidade, não assume? É essa pergunta que eu quero resposta. Então tá aí. Política e a lei aplicável. A lei vocês têm que cumprir, vão cumprir. Vão cumprir por bem ou a gente vai demandar uma ação judicial. Vocês põem os seus advogados para defender a empresa e nós vamos depois voltar aqui para mostrar o resultado da decisão judicial. E, porque gente, alguma coisa deve ser feita, né? E foi diante dessa nota, quando essa nota chegou para a nossa produção, para a produção do Patrulha, nós não acreditamos. E fomos atrás para pedir um esclarecimento com relação à resposta principal. Vai resolver ou não o problema dos clientes? Mostra a nossa pro pessoal, produtora. É importante você mostrar. Vou só tapar aqui em cima para não aparecer o nome da pessoa. Uhum. A nossa produtora entra em contato mais uma vez. Está conseguindo pegar aqui? Alguma novidade? Oi, Evelyn, bom dia. Já enviamos o posicionamento oficial por e-mail. Michele, nós já entendemos o posicionamento. Queremos saber como será solucionado o caso. Já passou o prazo dado na reportagem. Evelyn, é o que está na nota. Tá na nota, é o que tá aqui, gente. A gente não acreditou Tá nessa nota quando chegou aqui. Uma nota que não diz Nós nada não com nada. acreditamos. Eu gostaria até de entender da assessoria de imprensa do Madeiro o que é essa nota aqui. Porque não é mais fácil dizer, não vamos pagar? Assuma o risco de parar no estacionamento do Madeiro, assuma o risco, você consumidor. E de furtarem as coisas dentro do seu carro e o Madeiro não quer nem saber. Porque para o Madeiro é importante vender sanduíche. Mas não é importante cuidar do seu consumidor. Aí é triste. Aí é muito triste. E de atrair um público com poder aquisitivo alto para um local que não é de fácil acesso, para ir até lá, demandar um gasto e terminar saindo no prejuízo com o veículo e os objetos que estavam dentro sendo furtados. Está o espaço dado aqui para o Madeiro voltar a falar com a gente. Se quiser falar ao vivo agora no programa, pode entrar em contato. Nós colocamos a assessoria de imprensa ou quem vocês quiserem que fale e nós vamos mostrar aqui a resposta do Madeiro. E um outro detalhe, rapidinho, se não quiser mandar o boletim de ocorrência direto para a nossa produção, manda para os clientes, a gente vai receber.